Já estão cansados de ouvir um dos cultos que eu mais amo estar, que é o momento da renovação da nossa aliança, da nossa comunhão, dos nossos pactos com o nosso Deus. Eu quero agradecer o Senhor, foram 20 dias de férias e hoje eu posso estar aqui novamente ministrando a palavra do Senhor com alegria e com gratidão. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 6. Um texto que a gente sempre diz que é um texto clássico, um texto muito conhecido. E eu quero, nessa manhã, compartilhar com vocês os nossos fundamentos. Muitos de vocês já ouviram esses fundamentos. Muitos de vocês já cansaram de me ouvir falando a respeito deles. Mas nós decidimos como liderança fazer que o nosso ano ministerial, ele aconteça de agosto a agosto. Nós vamos mudar, nós não vamos fazer o nosso ano ministerial de dezembro a dezembro. É lógico que a nossa declaração vai ser anual, é lógico que as nossas ênfases vão ser anuais, tudo do mesmo jeito. Mas de uma forma pastoral, interna, nos dando mais habilidade, velocidade dentro daquilo que nós queremos, nós acordamos entre a liderança que o nosso ano ministerial vai ser de agosto a agosto. O que significa isso, pastora? As nossas avaliações, as nossas propostas de mudanças, as nossas reavaliações sempre vão acontecer no final de agosto. Por quê? Porque nós temos esses últimos 4 meses do ano para reajustes. E além dos reajustes, nós temos esse final de ano para investir em tudo que nós vamos entender que é da parte de Deus para o próximo ano. Tendo tomado essa decisão, que o nosso ano ministerial é de agosto em agosto, esse mês agora é mês de avaliação, é mês de olharmos para dentro e verificarmos quais propostas nós entendemos que é do coração de Deus para a vida da igreja. Diante disso, eu decidi relembrar vocês os nossos fundamentos. Porque tem muitas pessoas novas, nós recebemos vários novos membros. E para isso, então, vocês que já são antigos, que estão acostumados a ouvir, vocês vão relembrar, vão fortalecer. E para vocês que ainda não ouviram, eu quero desafiar vocês, se vocês puderem anotar esses princípios, porque são princípios que norteiam a nossa caminhada, são princípios que norteiam a nossa visão de igreja, o nosso jeito de ser igreja. E aí é muito importante você ter esses valores para você estar sempre lembrando. Isaías capítulo 6 traz para nós o evento da experiência de Isaías com Deus. Todos vocês já sabem muito bem da importância desse profeta. Um profeta que marcou o seu tempo, mas uma das maiores marcas que ele deixa para nós, de forma que nós possamos aplicar na nossa vida, é o desafio de sairmos daquilo que nós acostumamos, que é a nossa religiosidade, muitas vezes fria, a nossa percepção pessoal, para nós entrarmos no lugar da intimidade, da amizade e da profundidade em Deus. Um dos nossos desafios é exatamente eu e você sairmos da superficialidade e alcançarmos a profundidade no Senhor. Então, olhando esse texto, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, que vai vir trazendo essa experiência, essa descoberta particular, essa declaração particular de Isaías a Deus, nós estamos escrevendo os nossos fundamentos, os nossos princípios de igreja. E o primeiro fundamento, o primeiro princípio nosso é o desafio de construirmos intimidade com Deus.
Aí eu convido você a ir para o versículo 1. O versículo 1 vai dizer assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos Isaías buscando o Senhor num tempo carregado de dificuldades, de desafios, como nós vivenciamos hoje. É lógico que o contexto de Isaías traz para nós que, além da economia difícil, além das ameaças de guerras, ele estava lidando com luto, ele estava lidando com a perda, ele estava lidando com a realidade da morte do rei Uzias. Não era da ausência da pessoa do rei Uzias, mas era da morte do rei Uzias. Se você conhece muito bem a palavra, você vai ter clareza que o rei Uzias já não estava no palácio já por um bom tempo. E por que o rei Uzias não estava mais no palácio por vamos dizer assim, por um bom tempo no qual Isaías estava profetizando? Porque o rei Uzias, ele tinha quebrado um princípio que ele não poderia quebrar. Ele, como rei, ele não podia ministrar incenso a Deus. Porque só podia ministrar incenso a Deus o sacerdote. O rei não podia fazer isso. Só o sacerdote podia fazer. Mas, na sua arrogância, no seu orgulho, na sua vaidade, e isso traz para nós um contexto para nós avaliarmos seriamente, porque às vezes nós alcançamos um nível de liderança, nós alcançamos um nível de autoridade, que nós podemos entrar nesse campo de vaidade, nesse campo de soberba, como o rei Uzias entrou. Quando o rei Uzias entra nesse campo de vaidade, ele diz: por que não, eu sendo o rei que eu sou, poderoso como eu sou, não ministrar incenso a Deus? E aí a palavra do Senhor vai dizer, essa história está em Crônicas, a palavra do Senhor vai dizer que ele pega o incensário e ele começa a ministrar incenso a Deus. Imediatamente ele é tomado de lepra. E a palavra de Deus, ela é tão específica que diz que a lepra não tomou o peito, não tomou as mãos, mas que a lepra tomou o rosto. Um lugar aonde era inevitável que todos que estivessem à sua volta contemplassem, enxergassem. Não dava para o rei Ezequias esconder que ele estava leproso. E por estar leproso, debaixo da lei, ele não podia estar no templo. Ele não podia estar no palácio. Ele não podia, ele tinha que estar em isolamento. Mesmo ele estando em isolamento, é lógico que a sua autoridade falava. Mesmo ele estando em isolamento, é lógico que ele governava. Mesmo eu estando de férias, é lógico que eu estava sabendo tudo o que estava acontecendo aqui. É lógico que eu intervia, eu fazia intervenções. Mesmo eu estando de férias, eu fazia algumas intervenções no meio da igreja. Isso demonstra que a ausência da pessoa de Ezequias no palácio não tirava a autoridade de governo das suas mãos. Só que ele morre. E quando ele morre, aí fica a ausência. Aí fica o vazio. Aí fica sem a segurança. Aí fica sem a autoridade. E é nesse contexto que Isaías tem a sua experiência. Porque ele era o profeta do palácio. E como profeta do palácio, ele estava ali transitando diariamente, saindo e entrando da sala do rei. Ele já estava acostumado a ver aquela cadeira vazia.
O interessante é que ele já estava acostumado a ver aquela cadeira vazia. Mas num certo dia, quando ele entra, a cadeira não está mais vazia. Mas só que não era o rei Ezequias que estava lá. Quem estava lá era o rei do universo. Quem estava lá era o governador de Israel. Quem estava lá era o Senhor Todo-Poderoso, que governava céu e terra, e que Isaías sabia muito bem o que ele representava. E aí, nesse contexto, Isaías tem a sua experiência com Deus. E quando a gente olha para esse contexto, a gente percebe que sempre vamos ter duas decisões muito importantes nos tempos difíceis da nossa história. É nos distanciar do Senhor. Em tempos muito difíceis, eu e você somos seduzidos a nos distanciar, a nos afastar, a quebrar a nossa comunhão, a quebrar a nossa amizade com o nosso Deus. Mas também, em tempos difíceis, nós somos desafiados a nos aproximar mais, a ir mais profundo, a ter experiências mais particulares, a ouvir o Senhor de forma muito pontual e deixar Ele fazer uma mudança na nossa vida. Isaías optou por permitir, nos tempos difíceis, acessar a profundidade, acessar a intimidade e deixar o Senhor marcar a sua vida. E quando isso acontece, quando eu e você vamos para esse lugar da intimidade, e a intimidade para nós é um fundamento na nossa caminhada. Nós estamos colocando para vocês que em tempo onde nós estamos desafiando essa igreja a viver experiências pessoais, em um tempo onde nós estamos convidando essa igreja a acessar o extraordinário, acessar a presença, acessar a glória e experimentar o Senhor de forma muito pessoal. Nesse tempo onde nós estamos utilizando o termo profético para te desafiar a ir além da sua experiência, mas viver coisas novas em Deus, eu estou relembrando vocês que nós temos fundamentos para uma igreja local, fundamentos para uma comunidade de fé. E esses fundamentos, o primeiro pilar que nós queremos erguer é o da intimidade. Por que isso é tão importante, pastora? E por que você está trazendo logo amanhã de ceia para nos relembrar e também para nos ensinar? Porque muitos daqui não conhecem esses fundamentos, outros já estão muito inteirados deles. Porque quando a gente vai para a palavra do Senhor, se você vai para o versículo 2 e o versículo 3 de Isaías, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Uma grande revelação do caráter de Deus é a santidade. E aí, queridos, quando eu e você vamos para esse lugar, nós começamos a enxergar o que a maioria não consegue ver. Até então, Isaías não conseguia acessar essa visão. Até então, ele não tinha essa percepção de ambiente. Até então, essa glória não saltava aos seus olhos e essa presença não o impressionava. Será que Deus nunca esteve ali? Será que a glória do Senhor nunca tinha se manifestado em Israel? Mas só porque agora Isaías consegue ver. Só que nós precisamos entender que Isaías, ele percebe claramente a proposta de santidade vinda de Deus. E ele repete por 3 vezes. E eu imagino que essa repetição
é com muita surpresa, é demonstrando não só satisfação, mas uma descoberta extraordinária, porque essa santidade vai revelar que o Criador está muito acima da criação. Ele está muito acima do profeta, Ele está muito acima de mim e acima de você. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos vendo claramente que quando Isaías começa a dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, Ele está dizendo como está distanciado esse poderoso Deus da humanidade, da sua criação. E aí nós percebemos que a santidade é um aspecto do caráter de Deus que vai realmente fazer a diferença entre Ele e nós. Ele é criador, nós somos criação. Mas nós não podemos apenas ser criação, nós precisamos experimentar intimamente o Senhor para nos tornarmos filhos. Porque vamos lembrar da orientação de João: aquele que crê recebe o direito de ser filho. E a partir do momento que eu e você nos tornamos filhos, essa identidade vai sendo construída em nós. Se você vai para o livro de Salmos, Asaf, no Salmo 77, versículo 13, ele vai dizer: não existe, não há um Deus tão grande como o nosso Deus. Não há, não existe. Nada pode se comparar à grandeza desse Deus. Então eu e você, se nós queremos ser a igreja que estamos sonhando ser, a igreja que estamos pregando para nos tornarmos, nós vamos precisar então crescer na excelência da santidade. No mundo rodeado de tantas propostas de pecado, onde eu e você somos seduzidos todo momento a quebrar a nossa aliança, a quebrar a nossa comunhão, o convite é eu e você começarmos a enxergar o que ninguém está enxergando. E não é para nos tornarmos melhores ou maiores do que os outros, é simplesmente para nos tomar pelas mãos e nos levar para esse lugar de experiência onde a glória do Senhor é revelada. Todas as vezes que nós falamos de glória, nós estamos falando de presença manifesta. Até então, a presença de Deus não estava manifesta na sala do palácio. Até então não tinha glória. Se não tinha a presença de Deus manifesta na sala do palácio, não tinha glória. Mas na hora que a presença de Deus se manifesta na sala do palácio, na sala do rei, a glória enche a sala. E Isaías começa a contemplar essa glória. Eu acredito que muitos poderiam ter enxergado a mesma coisa que ele estava enxergando. Mas a palavra, ela é clara. Ela apareceu a Isaías, como ela apareceu a Moisés no Monte Horebe. Da mesma maneira que essa glória atrai os olhos de Isaías, para Isaías contemplar a presença do Senhor. E todas as vezes que a presença do Senhor se manifesta, ele fala. O melhor da manifestação da presença de Deus é o soar da sua voz. Ele se apresenta e ele fala com Isaías. Ele se apresenta e ele fala com Moisés. Então, um dos desafios para nós como igreja é ou o seu Horebe, ou a sua sala de rei. Eu não sei aonde você precisa estar. Se é no monte, ou se é numa sala fechada como Isaías estava, você precisa ver o Senhor. Você precisa contemplar a sua presença. Porque se você contempla a sua presença, você não precisa de ter uma lista de regras cansativas para você cumprir. Mas a santidade de Deus vai permear a sua vida, e você vai saber tão claramente quem Ele é, e quem você é, e aonde
onde Ele quer te conduzir, que se separar, que fazer escolhas, que acertar nas decisões, não vai ser cansativo, nem pesaroso, vai ser prazeroso, porque eu faço para o Senhor. E tudo que é para o Senhor, se está banhado de unção, é leve. Eu posso dizer para vocês de forma muito particular, até as coisas mais difíceis, até os serviços ou as tarefas mais difíceis de serem realizadas, quando elas estão sendo feitas para o Senhor e não para o homem, se torna leve, prazerosa. Porque nós estamos enxergando o que os outros não estão enxergando. E esse é um dos princípios da intimidade. Mas também você adquire experiência pessoal com o Senhor. Ir para o lugar da intimidade não é você andar pela experiência que Moisés teve, que Isaías teve, que a pastora Rosângela teve, ou que o amigo que eu admiro tanto experimentou. Mas ir para o lugar da intimidade é você adquirir as suas experiências. É o Senhor marcar a sua vida, é você ouvir a voz, é você contemplar a visão, é você discernir o ambiente, é você entender aquilo que Deus quer para você. Aí eu convido você a ir para o versículo 4 de Isaías capítulo 6. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Quando você está no lugar da intimidade, essa presença de Deus, que nós chamamos de glória, ela não fica oculta aos seus olhos. É a sua experiência, não é a do outro, é a sua. Da mesma maneira que Isaías tem essa experiência poderosa, se você vai para o livro de João, o livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 10 a 17, você vai começar a ver João descrevendo a experiência com o Espírito Santo. João vai falar de uma forma tão extraordinária, e ele vai falar de algo tão diferente que eu e você vivenciamos, que ele vai dizer assim: eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. Ele vai afirmar: eu ouvi de trás de mim uma grande voz, como trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Então é exatamente isso que acontece comigo e com você. Quando nós alcançamos esse lugar da intimidade, nós desenvolvemos as nossas experiências pessoais. E eu já falei isso daqui inúmeras vezes. Experiência pessoal pode ser algo que ninguém possa acreditar que você teve. Tem pessoas que vão dizer assim: é verdade mesmo? Ah, não, ela está inventando, aumentando ou parafraseando. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a sua experiência ninguém tira de você. Todo mundo pode duvidar, todo mundo pode dizer que não é verdade, mas você sabe o que Deus falou com você, você sabe o que Deus fez com você, você sabe a voz que você ouviu e a direção na qual você está caminhando. Essa semana, sexta-feira, eu e o Everton estávamos subindo a escada aqui, e o Everton falou comigo assim: pastora, todas as vezes que eu venho trazer o Bernardo aqui no Kids, eu fico imaginando como que a senhora foi corajosa para fazer isso daqui, porque isso daqui é uma obra muito difícil. E aí eu pude me voltar para ele e dizer assim: eu tenho uma palavra. Eu só fiz porque eu tenho uma palavra. Se eu não tivesse uma palavra, se eu não tivesse uma visão dada por Deus, se eu não tivesse algo particular
particular, nascido do coração do Senhor, vocês acham, gente, que eu faria alguma coisa? Vocês acham que eu ia arrumar dor de cabeça? Que eu ia criar situações para perder noite de sono? Que eu ia me expor à crítica? Que eu iria ficar na insegurança de saber se tenho ou não tenho para fazer? É lógico que não. O ser humano, ele é criado, inclinado para a zona de conforto. Eu e você sempre vamos querer o melhor. Eu e você sempre vamos querer que alguém faça por nós. Eu e você vamos querer que sempre alguém resolva os nossos problemas. Alguém traga respostas prontas para nós. Só que, igual eu já falei para alguns colegas, eu quero construir a minha casa. E eu estou lutando para poder tentar construir a minha casa. E eu já falei com algumas pessoas próximas a mim, é incrível. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse templo vai ficar pronto. A minha casa não é nem 1% disso daqui. Eu não sei se eu vou conseguir construir. É incrível. É incrível que aquilo que depende da gente, a gente sabe que pode não dar conta, mas aquilo que depende dele, ele garante. Se ele falou, não tenha medo. Pode ser a maior loucura do universo. Vai porque ele vai estar com você. Vai porque ele vai financiar. Vai porque ele vai garantir. Porque esse é o traço do caráter dele no nosso meio. Por isso eu e você precisamos ir para um lugar da experiência pessoal. Porque quando todos vão apontar o dedo para você dizendo que você é louco, que você, sabe, não tem juízo, que você, nem estou lembrando as palavras, os adjetivos que eu poderia utilizar aqui, irresponsável, você vai dizer, eu tenho a voz de Deus, eu tenho a palavra de Deus, e se Deus falou, vai. Rasga o teu peito e corra mais rápido que você puder, porque quanto mais cedo você chegar aonde a promessa do Senhor foi estabelecida, mais satisfeito, mais alegria, mais honra você vai obter do Senhor. Experiência pessoal. O lugar da intimidade me leva para a minha experiência pessoal com o Senhor. Mas, quando eu olho João dizendo, eu não sei como foi, eu não posso garantir literalmente como aconteceu, mas eu sei que aconteceu. Eu sei. Tem hora que você não vai saber como que a voz de Deus surgiu, mas você vai saber que é a voz dele. E quando isso acontecer, exalta e glorifica o Senhor. Porque se a boca do Senhor tem se abrido diante de você e falado ao seu coração, você não precisa duvidar que a bondade do Senhor está com você. Ele vai cumprir a sua promessa. E aí, meus queridos, se eu preciso estar no lugar da experiência, porque não esqueça dessa afirmação. Glória de Deus é presença manifesta do Senhor. O que é presença de Deus? Glória de Deus revelada. O que é glória de Deus? Presença de Deus manifesta. Se nós estamos dizendo, nossa, a glória do Senhor estava no culto, é porque a presença do Senhor se manifestou no nosso meio, e de alguma maneira nós fomos impactados, e de alguma maneira Deus nos colocou em movimento e falou profundamente conosco. Mas não é somente enxergar o que ninguém está enxergando. Porque é muito gostoso a gente ter uma sensibilidade para enxergar o que os outros não enxergam. No meio de pouco, você consegue visualizar muito. Isso é muito gostoso. Quando a gente tem essa habilidade, é bênção demais. Mas nada vai substituir a nossa experiência. Eu conheço pessoas muito inteligentes, fracassadas. Eu conheço pessoas medianas, extraordinárias. Não
porque o que elas conquistam, ou o que elas fazem, dependem só delas. É a manifestação do Senhor na vida delas. Então, isso é muito interessante. Porque pessoas, às vezes, muito inteligentes, habilitadas para enfrentar qualquer situação, não têm revelação, não têm discernimento e não têm unção. E às vezes pessoas medianas, que não têm todo o preparo para enfrentar situações adversas, mas têm visão, têm discernimento, têm unção. Meus irmãos, vocês não têm noção do quanto isso nos coloca na frente. Você não tem noção do quanto isso nos distancia. Não porque somos melhores, eu quero deixar isso muito claro para vocês, mas é porque nós sabemos exatamente o nosso limite. E nós sabemos que tem uma linha muito visível para nós, que nós só conseguimos ir até ali. Dali para frente, ou o Senhor vai conosco, ou nós não chegamos em lugar nenhum. Ou o Senhor faz nas nossas vidas, ou nada vai acontecer. Ou o Senhor nos sustenta e providencia para nós o que nós precisamos, ou nós vamos ficar desamparados. Então, além da experiência pessoal, ampliar o nosso senso de purificação espiritual. Vamos para versículos 6 e 7. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Nós precisamos estarmos limpos para acessarmos a intimidade. E essa purificação, ou vamos dizer assim, essa vida espiritual trabalhada, ela é a proposta da mesa. A própria mensagem para acessarmos a mesa do Senhor é: avalie, preste atenção, verifique se você está apto ou não para chegar à mesa, tomar o pão e tomar o cálice. Só o que me encanta na experiência de Isaías? Isaías não era tão santo como eu e você não somos. Que bom seria se eu e você fôssemos tão santos que Satanás ficasse envergonhado todas as vezes que olhasse para nós. Nós estamos buscando a santidade, mas há muita coisa para mudar, para consertar, para acertar na minha e na sua vida. A mesma coisa era com Isaías. Uma das minhas críticas ao profeta Isaías, e olha que ele é um profeta que eu amo demais, era que ele era o profeta do palácio. Ele era o profeta da elite. Ele não andava no meio do povo. Ele não via o choro do povo. Ele não via a dor do povo. Ele só se tornou profeta do povo depois da experiência. E antes da experiência, ele estava no palácio e ele tinha uma boca afiada, diz a palavra de Deus. Ele era um profeta sentenciador. Ele olhava para o sacerdote, ele olhava para o povo, até para o próprio rei, e ele sempre tinha um ai a dizer. Porque a sua boca era afiada, ele tinha o dedo apontado. Ele era crítico, mas ele estava confortavelmente dentro do palácio. Até o dia que ele viu a glória de Deus. Até o dia que ele encontrou com a presença. O dia que ele encontrou com a presença, ele não só ficou maravilhado. Nossa, eu estou maravilhado porque a santidade dele se revelou a mim. Eu estou vendo o Senhor. Mas como ele também entendeu que o pecado não era do sacerdote, que o pecado não era só do povo, mas que ele também
estava com a sua vida precisando de conserto. Porque aí ele vai dizer, ai de mim. Até então, era ai do sacerdote. Até então, era ai do povo. Pega os primeiros capítulos para você ver. Tem a lista dos ais. Só que agora, é ai de mim. É ai de mim. Agora os olhos são tirados do povo, os olhos são tirados do sacerdote, e os olhos são voltados para ele. E agora o pecado dele está diante dele. E agora ele entende que as suas vestes precisam serem lavadas, que as suas mãos precisam serem purificadas, que o seu coração precisa ser inclinado. Agora ele está entendendo que ele falava muito bem em nome do Senhor, mas ele não conhecia o Senhor. Às vezes eu e você podemos falar muito bem dele, sem conhecê-lo. E isso é um drama para nós pregadores. É um drama para nós pastores e pastoras. Porque às vezes nós temos as técnicas. E nós podemos falar muito bem do que não conhecemos. E até impressionar. Dando uma aparência que conhecemos, mas não conhecemos. Porque uma teologia sem presença poderosa de Deus, eu posso afirmar que se torna uma heresia. E eu quero unir os dois, a beleza da teologia, mas o poder e a grandeza da soberania e da presença de Deus na minha vida. Para ouvir o Senhor, para perceber o Senhor, para entender o Senhor. Só que me encanta que apesar de Isaías ser quem ele era, apesar eu ser o que sou, você ser o que você é, não somos também tão santos, também perambulamos como Isaías, também não estamos no lugar que deveríamos estar, até então como Isaías não estava, mas Isaías não foi expulso da presença do Senhor. Oh, isso para mim é encantador. A glória se manifesta, e a glória não expulsa, a presença não expulsa. Isaías atrai Isaías, provoca Isaías, desafia Isaías, quebranta. É tão gostoso olhar para o texto, porque o texto vai estar descrevendo um ambiente todo sobrenatural. É serafins, é um ambiente de poder e um ambiente de glória. Mas a palavra vai dizer que naquele ambiente tão poderoso, tão extraordinário de glória, há uma ação que desconecta com todo o ambiente sobrenatural. E qual é a ação que desconecta todo o sobrenatural daquele ambiente? Quando um serafim precisa pegar as brasas do altar, e ele utiliza uma tenaz, uma ferramenta que nós conhecemos muito bem, que é a turquesa que quebra fio, que quebra arame. Ele precisa usar uma tenaz para tirar a brasa do altar e colocar na boca de Isaías. Eu fico observando, se o ambiente era sobrenatural, era simples, era só ele ir lá e pegar a brasa e tocar a boca de Isaías. Mas toda movimentação sobrenatural, utilizando uma ferramenta física, é para dizer que a glória se manifesta, mas ela não esmaga, ela restaura, ela atrai, ela quebranta, ela transforma, ela modifica e ela separa. A ferramenta que separa, a ferramenta que quebra, a ferramenta que corta, ela separa o profano do santo.
E eu posso deixar separar em mim o profano do santo. E eu posso então fazer uma movimentação de cada dia me santificar mais, de cada dia me entregar mais, de cada dia valorizar mais o que Deus quer fazer conosco, o que Deus quer fazer no nosso meio. O primeiro pilar dos nossos fundamentos, santidade. E aí nas próximas ceias, eu vou estar passando para vocês os outros pilares. Mas eu preciso trazer ao coração de vocês, para quem já conhece, relembrar, para quem não conhece, aplicar no coração, porque nós queremos caminhar dessa maneira. Quando eu olho para a palavra do Senhor, nós vamos perceber, se você vai para o livro de Número, capítulo 31, versículo 22 e 23, que o fogo, ele é descrito como um elemento purificador. A palavra do Senhor vai dizer: tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Então, eu e você precisamos ser purificados pelo fogo. E hoje, a pessoa do Espírito Santo tem essa figura. Nós falamos que o Espírito Santo de Deus batiza com fogo. E quando há batismo de fogo, há batismo de purificação. E se a igreja é purificada, a igreja é habilitada para ouvir a voz do Senhor e responder ao Senhor na medida que o Senhor tem para ela. Então eu quero convidar você a colocar-se de joelhos nesse momento, porque é a nossa manhã de ceia. E vocês estão sendo desafiados a construir os fundamentos para a nossa caminhada. E o primeiro pilar que nós estamos erguendo para caminharmos como igreja profética, sendo uma igreja respondendo os desafios da atualidade, sendo uma igreja saudável, uma igreja segura, sendo uma igreja com resposta, sendo uma igreja com revelação, é a purificação. E principalmente, o desafio para chegarmos à mesa. O desafio para tomarmos o pão, tomarmos o cálice e renovar